Oi, pessoal! Salve sua divina presença, salve sua coroa mediúnica. Hoje vamos continuar falando de mediunidade e de umbanda. Vamos falar especificamente da mediunidade de incorporação. A incorporação versus ego. Isso mesmo, vamos falar do ego, aquele que geralmente é visto como o grande vilão de todas as relações, o grande vilão nas incorporações. Vamos entender mediunidade de umbanda versus ego. Uma coisa que nos remete a esse pensamento de mediunidade versus ego é sempre aquela questão: sou eu ou é o guia? Eu não gosto de incorporar, não assumo minha mediunidade porque eu nunca sei quem é. Se sou eu ou é o guia, e eu não quero passar na frente do guia, eu não quero enganar as pessoas. Então, será que isso é uma maneira que a gente encontra de tentar lapidar, domar, vencer o próprio ego? Ou será que de fato não é o próprio ego tentando nos dissuadir, tentando nos convencer de que sim, de que nós podemos enganar, de que nós podemos fazer um papelão numa incorporação? O que será? O que é o ego para você? Você já parou para pensar o que de fato significa ego? Hoje em dia, se a gente quer ofender alguém, a gente diz assim: essa pessoa está no ego. É uma ofensa para muitos hoje ouvir que está agindo de maneira egóica. Será mesmo que é uma ofensa? Gente, o que é ego? Ego, exatamente o que é? Ego é a personalidade. O meu ego é a minha personalidade. Então, o ego, ele não é um vilão que a gente às vezes imagina que seja. O ego, ele é visto, ele é pintado como um vilão, porque as pessoas entendem que precisam se desfazer da personalidade. Quando que o ego ele é prejudicial? Quando o ego está acima de tudo, quando a personalidade está acima de tudo e de todos. Quando eu quero que a minha personalidade se sobressaia a tudo e a todos. Quando eu acho que eu sou a última bolachinha do pacote. É neste momento que o ego é prejudicial. O ego, ele tem uma função importante, que é defender a personalidade. Este movimento egóico, este movimento do ego, ele vai fazer com o quê? Com que muitos acontecimentos do nosso inconsciente não consigam chegar na nossa consciência. Por um lado, isso é positivo, por outro, às vezes, nos atrapalha um pouco. Por quê? Porque quando nós precisamos acessar alguma memória, algum acontecimento, ela está lá, muito adormecida, protegida pelo ego, que vem nos defender. O ego é nosso defensor no dia a dia. Quando nós entramos num processo de lapidação do ego, lapidação da nossa personalidade, nós começamos a aprender a lidar com todas as questões, em especial essas que ficam ali escondidas no nosso inconsciente. Então é quando o nosso ego perde um pouco a força e nós conseguimos alcançar o nosso inconsciente e trazer para a nossa consciência. Mas tá, na Umbanda, na incorporação, o que o ego entra? Onde que o ego entra? Onde que a minha personalidade entra? Todos nós somos seres dotados de uma personalidade. E neste momento, no momento da incorporação, é um momento em que nós precisamos descer do nosso pedestal de persona, sair do nosso lugar de persona, para então dar espaço a uma outra persona, o que seria uma outra personalidade. Que personalidade seria essa? O guia espiritual. Mas guia espiritual tem uma personalidade? Obviamente que cada guia espiritual, cada espírito tem a sua personalidade também. Mas quando nós falamos numa entidade de determinada força, de determinada falange, sempre uso o exemplo aqui, Pai Benedito das Almas, meu guia, meu amigão, meu tudo na vida. Pai Benedito das Almas, ele fez o quê?
Quando assumiu este cargo, esta posição, este título de Pai Benedito das Almas, ele deixou a sua personalidade de lado para então assumir este arquétipo, assumir esta posição e então ser Pai Benedito das Almas. O que é deixar a sua personalidade de lado? Deixar seus interesses pessoais, deixar sua imagem pessoal de lado para assumir a imagem de um cuidador, de um ancião com sabedoria, daquele que vem trazer a calma, a paz, trazer um axé. Quando o Pai Benedito se despersonifica do seu ser, do seu espírito, da sua essência, para então assumir este arquétipo, ele deixa o seu ego de lado e passa a ser apenas Pai Benedito das Almas, como outros tantos Pai Benedito das Almas que existem dentro desta mesma falange. E agora, quando nós estamos falando do médium, estou falando de mim. Quando eu incorporo o Pai Benedito das Almas, o que eu faço? Eu deixo a minha personalidade. Pouca Saraiva, ela fica de lado. A minha imagem, aquilo que eu construo diariamente, fica de lado para assumir o quê? Simples papel de médium, de ferramenta mediúnica para o uso de Pai Benedito das Almas. E então eu não ofereço resistência ou interferência dentro do trabalho mediúnico. Mas quando eu estou no ego, quando eu estou ativa na minha personalidade, eu interfiro veementemente, eu interfiro fortemente. Como? Porque eu não quero fazer ridículo, porque eu quero participar, porque eu quero garantir que eu vou ter créditos depois, porque eu quero interferir, porque eu quero mandar recadinhos, porque eu quero mandar a minha mensagem pessoal, porque eu quero dar os meus conselhos, porque eu quero deixar registrado ali o meu achismo, a minha opinião pessoal. Quando eu falo opinião pessoal, eu estou falando a opinião da minha persona, da minha personalidade, logo eu estou falando do meu ego. Quando eu coloco os meus interesses dentro de um trabalho mediúnico, eu estou agindo no ego. Quando eu me dispo de qualquer interesse, de qualquer viés que possa remeter à minha personalidade, ao meu interesse pessoal, eu estou fora do ego. Uma outra maneira de eu ter uma mediunidade na íntegra sem a interferência da persona é quando eu consigo trazer, manifestar a entidade tal qual ela se apresenta. Ou seja, quando eu não vou me espelhar em outra incorporação. Ah, a minha dirigente incorpora de tal maneira. Então, para eu ter uma boa incorporação, uma incorporação validada, eu vou trazer uma incorporação semelhante. O preto velho com o qual eu trabalho, ele não vem curvado, mas eu percebi que a maioria dos pretos velhos ali na casa vem iguais, vem no mesmo formato da dirigente. Então eu vou me curvar também. Não permito que meu preto velho venha em pé, porque faz parte da incorporação de preto velhos da casa. Então, a minha persona, meu interesse pessoal interfere no momento da incorporação. E eu não permito que o preto velho venha da maneira como ele realmente viria para trabalhar se eu não interferisse. Às vezes vem em pé, levemente curvado ou nada curvado. Vem ereto, mas isso não é um preto velho. Por que não? Se a entidade com a qual eu trabalho, ela se manifesta dessa forma. Uma das maneiras de eu começar a exercitar a não interferência do ego, a pureza de uma incorporação é permitir que a entidade se manifeste tal qual ela é e se apresenta no meu sentir, no meu impulso. Se eu não consigo ver, reconhecer ainda a minha entidade com os meus olhos, mesmo que seja na minha tela mental, eu sinto como essa entidade vem e eu permito que ela venha sem interferir com o meu achismo, sem pensar que eu estou certa ou errada. É claro que eu tenho regras a seguir dentro de uma casa, regras de uma boa convivência, mas dentro destas regras não podem estar
colocadas, como esta entidade se apresenta. Percebe se ela se apresenta mais em pé, mais curvada, mais tortinha, menos tortinha? Se ela caminha um pouco mais rápido, um pouco mais lenta, de que maneira ela se expressa? Se ela fala com clareza, se ela tem uma dicção muito clara, perfeitamente compreensível, ou se ela tem uma fala mais entroncada, um dialeto, um jeito de falar difícil de entender. Se ela tem uma fala mais atual ou se ela tem um vocabulário mais antigo. Isso vai variar de guia para guia, de entidade para entidade. Eu não preciso fazer um copia e cola no momento de trazer uma incorporação para que ela tenha uma boa validação. Eu não devo interferir nem no momento dos trejeitos que a entidade traz, nem na fala, no momento em que a entidade vem aconselhar, no momento em que a entidade traz mensagens. E um ponto principal é, eu sempre vou evitar participar racionalmente desta incorporação, porque os meus interesses, eles vão pular na frente. Lembra que eu comecei aqui falando que o ego, ele é o defensor da personalidade, ele é meu defensor. Então o meu ego, ele vai entrar na frente e vai me defender. E para me defender, ele vai colocar as minhas opiniões, ele vai começar a mandar recadinhos pessoais para as pessoas, ele vai começar a tentar manipular as pessoas, e isso é que não é legal, gente. Por que não é legal? Porque aí eu começo a incorrer numa infração quando eu estou dentro das leis divinas. E que infração seria essa? É quando eu começo a passar na frente, a fazer mau uso dos guias espirituais e da minha mediunidade em meu benefício pessoal. E aí eu entro num movimento que é chamado de fascinação. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, sobre a fascinação, como ela acontece e como nós podemos, sem perceber, estar enredados por esta ferramenta chamada fascinação. Então, ego versus incorporação é isso, gente. É eu não interferir na integridade do guia espiritual, seja na fala, seja nos trejeitos, seja para agradar alguém, seja para me sentir parte daquela corrente, que ainda tem isso. Para eu me sentir parte, eu quero ser parecido. Então, eu não preciso ser parecido, eu não preciso copiar ninguém. Eu preciso de autenticidade. Se eu ainda não sei o que fazer numa incorporação, eu ainda não estou pronta, não estou pronto. Eu preciso conversar, ter uma conversa franca com o meu dirigente, com a minha dirigente, e então expor as minhas dúvidas. Eu preciso de mais desenvolvimento e eu preciso de mais envolvimento com a minha espiritualidade, comigo mesma, reconhecer a mim mesma, conhecer a mim mesma, para então eu saber distinguir o que sou eu e o que é uma manifestação de um guia espiritual. Se ficou alguma dúvida aí para você, quais são os seus tormentos com relação a este tema? Diz aqui para mim, deixa para mim nos comentários. Vamos começar a falar sobre isso, a tirar ali da nossa frente as camadas de véu que nos ofuscam a visão, que nos impedem de caminhar para frente e ter uma boa incorporação e ter uma boa prática mediúnica, porque a mediunidade, ela é isso, ela é uma ferramenta que nos serve para o nosso bem e para o bem de todos. Então comenta aqui comigo, diz para mim quais são as suas angústias, as suas dúvidas, os seus medos e o que você já aprendeu e como você já evoluiu, que isso também vem contribuir com outras pessoas. Porque não é só você que pensa sobre isso, não é só você que tem essas dúvidas. Muita gente tem as mesmas dúvidas que você tem. E não é vergonha para ninguém não saber ou ter dúvidas. É importante, quando a gente olha para a dúvida, a gente acessa a resposta, acessa o conhecimento. Mais uma vez eu te agradeço a presença, a confiança. Você estar aqui comigo é o que dá sentido a este canal. Então, aperta aquele botãozinho ali, se inscreve e deixa para mim aquele seu joinha ali. Eu deixo mais uma vez para você o meu abraço de alma cheio de axé.